Senhor Jesus. Olha esse pé pega todo mundo, daquele tanto lá que eu penso, daqui não pega não. Isso, Vai eu vou olhar no graças a Deus. só ele. Livro do Êxodo, no capítulo 1. Eu estou lendo esse. Segundo livro da Bíblia. Amém? Segundo livro da Bíblia. Capítulo 1. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos já encontrar, não é? Fácil. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Amém? Pode se assentar, bate palma bem forte para Jesus, porque eu sinto a presença do Espírito Santo nesta noite. Louvado seja Deus. Vamos nesta noite falar sobre o cativeiro de Israel no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos aqui a palavra do Senhor, nós vamos entrar em uma história muito triste que o povo de Deus passou. Nós vamos ouvir da palavra de Deus revelação de que o povo de Deus foi para o cativeiro, de que o povo de Deus estava sofrendo. Mas por que? Qual motivo que este povo veio a sofrer? Por qual motivo que este povo veio a estar passando sofrimento? E por algum motivo também o povo crescia, frutificava e multiplicava e crescia cada dia mais o número de hebreus dentro do Egito. Mas quando falamos aqui no povo hebreu, quando nós falamos aqui nos israelitas, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando daqueles que servem ao Senhor. E quando fala do Egito, fala do mundo, fala de sistema maligno, fala de todo o sistema do homem que vem para afligir aqueles que servem ao Senhor. Louvado seja Deus. No início nós lemos aqui a palavra do Senhor, que veio o pai de José, que estava no Egito, que foi um grande governador dentro do Egito, porque revelou um sonho que Faraó tinha tido. Louvado seja Deus. E nós sabemos aqui que no momento da fome, no momento da escassez que o Egito e toda a terra ia passar,
sua família para o Egito. Por quê? Porque ele era governador. E o faraó, a qual era acima de José, este faraó era um homem que deu grande autoridade para José. E certa vez ele disse para José: olha, José, aqui abaixo de mim quem manda é você. Aqui abaixo de mim o que você falar está falado. E se eu observar e concordar, eu assino embaixo. Você tem todo o direito sobre o Egito. Agora você é o governador. É você que vai comandar. E José passou muito tempo no Egito. O que aconteceu com ele? Ele foi para a cadeia. Ele foi para debaixo da terra, em lugares que eram as prisões lá no Egito. Mas mesmo assim, ele foi fiel ao Senhor. No cativeiro, ele glorificava a Deus. Lá na senzala, ele dava glória ao nome santo do Senhor. De repente, nós estamos passando algum momento desse tipo, alguma aflição, alguma tristeza, mas não é motivo de murmurar e nem motivo de reclamar. A única coisa que nós temos que fazer é o que a Bíblia diz: encontra graças ao Senhor, glorifica Ele na tristeza, glorifique na angústia, que Ele vai te dar vitória. Glória a Deus. E quando chega a família de José dentro do Egito, é uma alegria para José. Muito tempo sem ver a tua família. O seu pai Jacó tinha pensado que ele tinha morrido quando seus irmãos disseram que ele foi atacado por um animal selvagem lá no meio dos matos. Louvado seja Deus, mas ele estava vivo. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida de José. Que promessa foi essa? Foi aquele sonho que ele teve, que ele disse que o sol é a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Isso era uma promessa para a vida dele. E aquele que tem promessa, o diabo tenta matar, o diabo tenta tirar a presença de Deus. Mas quem tem promessa de Deus, se a promessa ainda não se cumpriu, você também não vai morrer antes que ela aconteça. Porque quem prometeu é o Senhor. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não passa, ela cumpre. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que eles foram crescendo, que eles foram aumentando o número de israelita. Diz a Bíblia que eles frutificavam, que eles cresciam e cada dia o aumentavam. E o faraó, que era da época de José, ele faleceu. E surgiu outro faraó depois da morte de José. A Bíblia diz que José não conheceu este faraó. E quando surge este faraó, ele não surge com o mesmo pensamento que o do primeiro faraó, que o primeiro faraó deixou a família de José crescer lá dentro. Mas este outro faraó, a intenção dele era diminuir o povo de Deus. Mas o povo de Deus ninguém diminui. Louvado seja Deus. Porque Deus tinha promessa na vida deste povo. Deus ainda falou com eles que eles iam morar numa terra que manava leite e mel. Era a promessa do Senhor. Mas o diabo fez de tudo para acabar com o ânimo do povo, fez de tudo para abater o povo, fez de tudo para matar, tirar a esperança do povo. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que tem convicção de que Deus vai cumprir o que falou contigo, ele nunca desiste da presença de Deus. Pode estar chorando, ele está na casa do Senhor. Pode dar alegria que ele vem para a casa do Senhor. Pode te caluniar, mas ele vem para a presença do Senhor. Isso é convicção de que Deus vai entregar a bênção. Quem tem convicção daquilo que Deus te prometeu, não fica firme que ele vai cumprir na sua vida o que ele te prometeu. Aleluia. E esse faraó tem no seu coração um coração diabólico, um coração maligno. Ele não gostou do que estava acontecendo. Esses israelitas estão crescendo demais. Esses israelitas estão aumentando demais. Nós temos que parar esse povo. Esse povo cresce muito. Tudo que eles fazem
E diz a Bíblia, no versículo 11 do capítulo 1 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O que isso quer dizer? Diz a Bíblia que quando o faraó deu ordem para os egípcios afligir a Israel, diz a Bíblia que se matasse um hoje, nascia 2 da manhã. Quanto mais eles afligiam, mais o povo crescia. Louvado seja Deus. A intenção do coração de faraó era eliminar Israel ali de dentro. Louvado seja Deus. Mas ele, vamos afligir. Quando afligia hoje, tinha 10 mulheres grávidas amanhã para nascer mais israelita. E ele disse: quanto mais o afligiam, mais o povo se multiplicava e enfadavam ele por causa do crescimento dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece, irmão? Toda vez que um crente na presença do Senhor, ele vai crescendo, mas aumenta a fúria de Satanás contra a vida dele. O diabo pode tirar a vida do crente hoje, mas amanhã Deus manda 5 almas para se converter, para ocupar o lugar daquele que se foi. E o diabo fica com raiva, ele fica incomodado, e ele pensa: quanto mais crente a gente mata, mais crente aparece para perturbar. É isso mesmo. Se nós estamos aqui hoje, é para perturbar o inferno e colocar ele de cabeça para baixo, porque o Espírito Santo de Deus é na nossa vida. E não conseguiram, eles afligiram e o povo crescia. Então o faraó tem todo o plano. Então vamos mandar esse povo fazer cidade para nós. Vamos mandar esse povo trabalhar no sol quente. Vamos dar pouca água e pouco alimento para ver se esse povo morre. E diz a Bíblia que no versículo 14: assim lhe fizeram marcar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza. Diz a Bíblia que nesse versículo, o versículo 14 diz que começa o sofrimento dos hebreus, dos israelitas dentro do Egito. E eles começaram a cavar barrancos, começaram a carregar terra, começaram a amassar a terra com água para fazer lama, e da lama começaram a fazer tijolos. E eram muitos tijolos, porque tinha mais de 1 milhão de pessoas dentro do Egito de Israel. Primeiro vem 70 almas, diz a Bíblia que nós falamos 70 almas que foi para o Egito, mas a Bíblia diz que multiplicou, frutificou e cresceram. Chegaram no total de mais de 1 milhão de pessoas dentro do Egito. Então, imagina todo mundo amassando barro, imagina todo mundo fazendo tijolo. Diz a Bíblia que o sofrimento foi tanto que o povo era muito, que eles edificaram cidades, e toda cidade era murada, e todo muro de cidade era alto. Então o povo sofreu, fazia tijolo, tijolo, tijolo. Depois começaram a murar determinada cidade, começaram a fazer deuses de barro, começaram a fazer pirâmides, louvado seja Deus, e começaram a edificar a cidade. Diz a Bíblia que eles edificaram cidade, mas sabe o que acontece, irmão? O povo não se acabava, o povo não diminuía, porque é o povo de Deus. Você pode estar sofrendo aqui, passando mal, mas Deus ela pela tua vida. Você não vai morrer agora, você não vai partir deste momento, porque Deus tem que crescer a tua vida espiritual para Satanás ver que com o servo de Deus ele não pode mexer, ele não pode tocar. Glória a Deus. Aleluia. E diz a Bíblia a partir do versículo 15: Faraó tem mais outro plano. É o seguinte: lá tinha parteiras
E elas ficaram encarregadas de observar de tenda em tenda toda mulher que estava grávida, fazer um acompanhamento com as grávidas. E disse: olha, Faraó falou com elas: todas as crianças que nascer dos hebreus matam todos. Louvado seja Deus. E ele deu ordem para essas duas mulheres. E ele, o Faraó, sendo rei do Egito, ele tinha uma palavra com poder. E toda palavra de um monarca, toda palavra de um rei, ela não pode voltar atrás. O que o rei falar, está falado, e tem que acontecer o que o rei falou. Mas diz a Bíblia que essas mulheres, quando viam as crianças nascendo, elas tiravam das entranhas das mães e olhavam para aquelas crianças. Quando ia pensar em matar, diz a Bíblia que elas temeram Deus de Israel, os israelitas, e não mataram as crianças. E quando o Faraó olhava aquele monte de criança passeando, aquele monte de criança amamentando, e ele vai até as parteiras e diz: eu não mandei vocês matar os filhos dos hebreus, eu não pedi para você tirar a vida deles, por que não tirou? Ele disse: olha, rei, nós não vamos fazer isso, porque essas mulheres egípcias, essas mulheres israelitas, elas são muito espertas. Quando nós chegamos lá para fazer o parto, as crianças já estão na mão delas, elas fazem o parto primeiro. Antes que Satanás chega para tirar nossa vida, Jesus chegou primeiro e tirou nós de lá do mundo e nos trouxe aqui para dentro da Elas disseram: rei, nós não vamos fazer isso. Isso não é coisa que se faça, rei. Elas temeram a Deus, que o coração delas se quebrantou, e elas não tocavam em nenhuma criança que nascia dos filhos de Israel. Ela não tocava em nenhuma criança que nascia dos filhos do servo do Senhor. Ele não tocava. Nós não vamos tocar nessas crianças. E diz a Bíblia, versículo 18: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida. E diz a Bíblia, versículo 21: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Então o Faraó, aqui ele já vai para outro plano, ele maquina outra maldade, mas só que ele diminui o rigor da maldade, ele diminui a dureza. Se nascer homem, louvado seja Deus, joga dentro do rio. Para que jogar dentro do rio? Para morrer afogado? Que criança não sabe nadar? Criança recém-nascida não nada. Criança recém-nascida não sabe nem andar, nem falar, não sabe fazer nada. A mãe que tem que ajudar. Mas se nascer, meninas, deixa viver. Sabe por quê? Porque